Salve, salve amante dos carros, eu sou Felipe Marquezine, técnico automobilístico com 15 anos de experiência em vistoria automotiva e hoje estamos aqui no nosso simulador para a gente fazer mais uma corrida, dessa vez em Road Atlanta, que é uma pista bem bacana, bem legal, a princípio bem desafiadora, porém depois que você pega a manha dela você começa a adorar essa pista. Nós conseguimos fazer o P2 na nossa qualificação e hoje a gente vai fazer as avaliações dos meus erros nessa corrida, o que poderia ter sido melhor e também passar algumas dicas aí para essa pista, alguns efeitos que acontecem aí na distribuição de peso em algumas curvas. Então é isso, bora para a corrida. Bom, bandeira verde, estamos aí no nosso P2 tentando manter a nossa colocação. Estamos com pneus frios, então a gente tem que ser muito cauteloso nessa primeira curva. Ela é uma curva rápida, se você acelerar muito cedo, você vai rodar. E nessa curva é bem complicado, porque se você freia com um carro desalinhado, a distribuição de peso está ajudando o carro, na verdade, a subir a suspensão. Então você tem um carro mais leve naquele momento, porque é uma frenagem no final de uma subida. Então a tendência é que o peso continue jogando seu carro para cima. Podem ver que eu acabei abrindo um pouco do terceiro colocado. O meu pace estava muito bacana para essa corrida. Eu não estava perdendo tanto pro P1, apesar de ele ser mais rápido do que eu e ter também mais airrate também do que eu, né? Tava um pouquinho complicado de acompanhar ele, mas assim, ok, não estava fugindo tanto, um absurdo assim, ele não era tão mais rápido que eu. A gente estava conseguindo manter aí pelo menos um segundinho. E a segunda volta estava ainda conservador com temperaturas de pneu, né? O pneu, tinha dois deles que ainda estavam beirando 50 e poucos graus, né? Não tinha chegado nem aos 60 graus. A gente tem que ser um pouco conservador. Essa curva nesse zigue-zague é pé embaixo, então também você tem que tomar muito cuidado na hora da freada. E aí tem um segredo, essa zebra que tem na lateral, para quem for fazer essa pista, na hora que você for chegar nessa zebra, tenta endireitar o volante, que muita gente bate ali, e aí o que acontece? Tá com o volante esterçado ainda por causa da curva. E aí na hora que bate, a traseira do carro dá uma puladinha, e aí o carro acompanha meio que aonde ele tá apontando, ou seja, para onde você tá virando. E muitas vezes a pessoa roda ali exatamente porque tá com o volante esterçado. Na hora que o carro bate naquela zebra, ela dá uma jogadinha com o carro para cima. E aí o carro roda porque você tem o eixo dianteiro virado e o eixo traseiro suspenso. Na hora que você tem aderência, o carro vai embora. E a gente mantendo aí, ó, uma briga com o nosso P2 e P1. Corrida bem intensa, bem bacana. Para quem estiver correndo muito próximo de outro corredor assim, de outro piloto, freie mais cedo. E também você não precisa ser tão agressivo no freio. Você pode frear um pouco mais cedo e frear um pouco mais suave, não dar aquele bite inicial no freio, porque você não vai ter tanto essa necessidade. Você está freando mais cedo, começa a frear mais suave e vai dosando essa frenagem, né? Então às vezes você pode começar a frear um pouco mais forte para ele perder um pouco de velocidade, e você também pode soltar um pouco esse freio, ele ganhar um pouco de velocidade e você continuar próximo do seu oponente. Você vê que, ó, eu consigo chegar muito próximo dele, consigo manter essa distância. O que é mais difícil quando você está disputando a posição e você não tem uma forma de ultrapassar o cara, é acompanhar de perto o piloto, porque quando você está muito próximo você perde os seus pontos de referência, você não consegue ver placa, você não consegue ver marca na pista, você não consegue ver um monte de coisa. E nessa corrida tem alguma coisa que é muito curiosa, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, que na vida real a gente tem um carro que quebra, então isso pode acontecer. Mas nessa corrida em específico eu vou contar um caso que aconteceu, que vocês vão ver, e apesar de ser ruim, um ponto de vista dá pra gente tirar algo de bom aqui, como se fosse uma simulação da realidade mesmo. Essa curva ele faz muito aberto, você vê que ele vai muito lá fora, ele fica muito mal posicionado para puxar o carro para a direita já, né? Na hora que ele tem que fazer essa mudança, ele tem que fazer isso de forma muito brusca. Isso aí, para ele errar e girar o carro, não foi o que aconteceu. Ele conseguiu finalizar a corrida muito bem, um cara muito rápido, muito constante.
Mas para ele girar por causa dessa distribuição de peso aí agressiva, é muito fácil. Se você não souber o que você está fazendo, você vai acabar rodando com o carro. Eu acabei treinando tanto essa pista que eu estava fazendo a última chicane um pouco melhor do que alguns pilotos. Inclusive foi é o momento que eu acabo chegando mais próximo do P1 aí. Vocês podem ver que eu fico nesse gap de meio segundo por um bom tempo. É uma pista bem complicada de você se manter próximo. Você vê que eu freiei acho que uns 20, 30 metros mais cedo. Mas eu freio de forma mais suave. O carro vai desacelerar, só que sem perder tanto contato com o cara da frente e sem também colocar em risco as duas corridas. Nesse momento eu acabei fazendo a volta mais rápida da corrida, coisa que é difícil de acontecer com eu pilotando, né? Mas tudo bem, é uma pista que eu gostei. Ó, você vê que ele joga tanto pro lado direito que é o momento que eu chego muito perto dele. Um momento que chega a ser até um pouco perigoso, porque ele abriu tudo para a direita e de repente ele joga para a esquerda, que é bem no local onde eu tô freando. Na verdade ele meio que é como se estivesse defendendo a posição, mas não, ele tá fazendo o traçado que ele acha o mais rápido ali. Eu prefiro já frear naquela curva em específico, já tomando o lado esquerdo, porque a próxima curva é pro lado direito. Então já estou posicionando o meu carro o melhor possível para sair daquela curva, que depois vem um zigue-zague, que é com um pé embaixo. E a gente vai ter que acelerar o máximo possível para depois frear um pouco menos na curva para a direita. Uma curva rápida também. Apesar de muita gente acabar freando bastante, porque tem aquela zebra que eu falei para vocês que joga o carro e tudo mais, então muitas pessoas nem atacam essa zebra. É que eu freio uns 20, 30 metros mais cedo. E estávamos aí acompanhando o cara tranquilamente, com uma distância considerável de meio segundo. Abrimos aí um segundo e meio do P3, então basicamente era só continuar correndo. Sector 1 is quick, Sector 2 time is good, you're a tenth off the pace in Sector 3. Nesse momento aí, ó, eu acabei freando até um pouco mais cedo, porque eu percebi essa atitude dele de jogar para a esquerda. Ele freia bem forte, jogando para a esquerda, para fazer a tangência da curva. Então nesse momento, naquela curvinha para cima, naquela subida, eu freio um pouco mais cedo, para não ter nenhum tipo de problemas aí entre eu e o piloto, faltando 12 minutos para acabar a corrida, não tem essa necessidade. E aí nesse momento eu cometo um erro grosseiro, simplesmente toco na grama, ainda estava acelerando, e aí eu perdi várias posições. Tento checar ali pelo delta, né, o pessoal, mas me posiciono o mais à direita possível para não atrapalhar tanto. Mas eu tomei uma pancada no muro, erro meu, acabei errando a entrada de curva ali, espalhei demais, acabei danificando o carro. Meu carro não está mais o mesmo, está sem tanta ação em reta, mas tudo bem, acontece, né? Foi um erro de piloto, né? Pilotagem, não foi alguém que me fechou. A corrida foi até muito boa, não teve nenhum toque em alguém, nem nada assim, foi bem bacana. E aí a gente tenta agora recuperar posições, né? Tenta diminuir o prejuízo, né? Reduzir esse prejuízo de P2 para P9, infelizmente acontece. Uma dica para quem tiver com esse tipo de situação em que você rodou, você acabou tirando o carro da pista, o pneu normalmente ele esquenta bastante. Você tem que tomar muito cuidado para você fazer as suas frenagens e as suas curvas, porque o pneu vai estar mais aquecido e muitas vezes até acaba deixando ele chapado, né? Acaba estragando o pneu ali, né? Só que como, por exemplo, esse caso aqui, eu espalhei muito mais do que deveria, mas os meus dois pneus do lado direito ali já passaram de 95 graus, estava 90 e poucos graus, mas foi por causa da rodada. Claro que a pista ela é no sentido horário, que vai facilitar o desgaste do lado esquerdo, só que como eu rodei o carro, para você reduzir essa temperatura, você tem que tirar um pouco o pé, né? Mas aquele negócio, eu estava muito perto dos caras e eu queria disputar essas posições. Aí você vê que eu saí com mais ação da McLaren, da Lamborghini, coloquei do lado e vamos embora por dentro, tentar por dentro. Não consegui,
recolhi para não espalhar ali, não acertar o cara, né? Obviamente, né? Não quero danificar a corrida de ninguém, acabar com a corrida de ninguém. O legal é todo mundo fazer as suas corridas aí, todo mundo conseguir completá-las. E aí nesse momento a Lamborghini erra, ele perde a freada, então ele carrega muita velocidade para a entrada de curva. Isso aí faz o quê? Com que ele freie mais forte porque ele vê que está passando, e aí ele faz meio que um pêndulo, porque ele freia mais, joga mais o peso para o eixo dianteiro, a traseira fica muito mais leve, e ele já está carregando velocidade, então você tem uma velocidade alta, um peso distribuído mais para o eixo dianteiro e a traseira mais leve. Aí é uma coisa que leva a outra, a traseira aparece e ele quase foi para fora da pista ali, né? Ele acabou se mantendo na pista, segurou bem, mas acabou perdendo uma posição. Eu estava muito próximo e acabei saindo com muito mais ação do que ele, porque eu fiz aquela curva muito melhor do que ele. Nossa batida naquele muro lá, ela foi tão prejudicial, mas em reta. Você vê que o cara da frente ele abriu 2 décimos na reta. Óbvio que eu não saí bem da curva, mas o cara de trás também tirou 1 ou 2 décimos também, pelo que eu vi. Então eu tava com um pouquinho menos de final. Aí mais uma vez eu espalhei. Aí foi erro grosseiro meu ali. Eu tava tentando fazer de tudo para chegar nessa Porsche da nossa frente. E aí você acaba cometendo alguns erros porque você quer virar mais rápido, você quer fazer a volta de quali toda hora. Isso é um grande problema. Você vê que todo mundo faz essa tomada que eu falei do cara lá, ele simplesmente vai para a direita e vira tudo para a esquerda e entra. Você vê que só nessa curva eu tirei uns 6 décimos do cara, porque eu cheguei muito nele naquela curva, porque eu prefiro frear já mais pro lado esquerdo, porque simplesmente a próxima curva é muito próxima e é pro lado direito. Então você vê que a minha linha de raciocínio está condizente com o que realmente tem que ser feito. Eu cheguei no P7, então eu tava brigando agora por um P7, acabei perdendo 6 posições, acaba me derrubando muito no ranking, mas fazer o que, né? Acontece nas melhores famílias. Vocês podem ver que toda curva eu chego no cara e toda reta ele abre de mim. Então tava muito difícil de ultrapassar, porque eu não consegui ultrapassar na reta. Essa pista ela não favorece tanto ultrapassagens em curva, porque elas são bem rápidas, disputar a posição ali é um pouco difícil. Nesse momento o cara dá uma errada, ele quase vai embora, e aí o que eu faço? Me aproveito da situação, né, gente? Não sou bobo nem nada, né? Nasci ontem também, né? O cara errou, teve que tirar o pé, porque se ele toca naquela grama, passa da pista ali, simplesmente ele vai pro muro. A não ser que o cara seja muito bom e saiba fugir do muro nessa situação. Pode ver que nessa zebra que eu falei pra vocês, toda vez que eu ataco, eu volto o volante rapidinho pro centro. Então eu deixo o carro mais alinhado possível na hora que eu ataco essa zebra, exatamente para a distribuição do peso ali ser o mais igualitária possível e não fazer o carro jogar para um lado ou pro outro. Você tá com um volante reto e aí o carro dá uma subidinha no ar ali, acaba distracionando um pouquinho se tiver com o volante virado. Então já fica a dica para vocês aí de novo. Ataca aquela zebra com o volante o mais reto possível. Vocês podem perceber pelo nível da corrida que eu fui um dos poucos que cometeu erros absurdos, porque eu perdi 5 posições ali, mas o resto do grid tá todo mundo correndo, todo mundo mantendo posições, alguns ganham uma ou outra, mas assim, quem mais perdeu na corrida fui eu. Eu fui um dos que mais perdeu posição, né? Perdi 5 posições, acho que ninguém perdeu isso no final da corrida. Meu erro foi o mais grosseiro mesmo na corrida inteira. Você vê como é que o nível estava muito competitivo, poucos erros dos pilotos por aí. Normalmente a gente vai herdando posições aí por causa do pessoal que vai se batendo, vai saindo da pista e tudo mais. Mas nesse caso a gente conseguiu fazer ultrapassagens em que, na teoria, a pessoa erra porque a gente está botando pressão, a gente está muito próximo, então é muito fácil um piloto ficar nervoso e acabar errando. E lógico, né? Não que eu seja diferente, gente. É a mesma estratégia que eu tô usando, eles usam também contra mim. Então, o cara que fica andando muito próximo, obviamente, e a gente fica mais nervoso. A gente tem a intenção, a gente tem a mentalidade de querer frear mais dentro, de acelerar mais, e aí que a gente começa a errar. Porque a gente entra nesse modo fugitivo, de querer frear mais dentro,
Aí que você começa a errar. O ideal é você focar na saída de curva, então freia antes e acelera antes. É o melhor possível para você tentar fugir do cara. Se o cara chegou em você, aí é outra história. Aí você vai defender, você vai matar a velocidade de meio de curva, você vai antecipar, vai atrasar a sua velocidade mínima para o cara não poder te ultrapassar na saída de curva. Aí você começa a usar outros artifícios. Mas até o cara chegar em você aí, ter pelo menos meio segundo para poder te atacar, a mentalidade é foca na saída de curva. Nesse momento nós temos 2 minutos de corrida e estamos a 4 segundos de várias pessoas. Temos 3 pilotos na nossa frente ali. Então é algo que dá pra chegar, porque eu tava tirando meio segundo deles, né? Óbvio, né? Temos aí aproximadamente umas 3 voltas. Eu acho que eu tinha condições de chegar na briga, pelo menos. Passar é outra história. Mas chegar, pelo menos, eu chegaria. E aí, nesse momento, é um momento que eu preciso falar pra vocês. Um momento bizarro. Você vê que o jogo até deu umas travadinhas. O jogo deu uma engasgada. Meu volante simplesmente desligou. E ele ligou depois de novo. Por algum motivo, ele desconectou. Conectou de novo. E me deixou guiar ali. O volante só me trollou. O que eu acho curioso, né? A gente tá no simulador, a gente não tem a quebra de um carro, né? Não tem um problema de câmbio, não tem nada. A gente tem o nosso erro, bateu, quebrou o carro ali. E é isso. Pode acontecer. E eu fiquei bravo na hora, obviamente. Eu fiquei pistola. Só que aí nesse momento o volante desligou de novo. Desligou 2 vezes, gente. 2 fucking vezes na mesma corrida. Eu já fiquei pistola, pra não falar outra coisa. E bravo. O volante simplesmente liga, desliga, liga, desliga. Era a última volta. Tava com a bandeira preta e laranja. Eu tinha 2 opções, né? Eu poderia voltar pro box pra consertar, mas era uma última volta. O que eu fiz? Vamos só completar ela. Mas, daquele jeito, velocidade reduzida. E aquilo que eu tava falando, né? Carro no simulador, ele não quebra. Eu fiquei muito bravo na hora e tal, mas depois que aconteceu, depois que eu esfriei a cabeça, falei, meu, vamos imaginar que era uma corrida real, velho. Quebrou o carro e é isso. Quebrou uma barra de direção, furou um pneu e é isso. Vamos tentar pensar dessa forma e vida que segue. Bora pra próxima corrida. Um erro do piloto, perdi uma posição ali, e um erro de equipamento. E a gente acabou perdendo mais 6... Eu tava em P8, mais 7 posições aí, infelizmente. Acontece nas melhores famílias. E eu fiquei tão bravo, gente, vou falar a verdade pra vocês, que eu fiquei tão bravo que eu nem salvei o replay. É por esse motivo que a gente não tem as imagens de TV lá no canto superior direito. Mas é isso, gente. Bora pra próxima corrida. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. 2 minutes to go, 2 minutes. Blue flag.